Ok, gravando. Então vamos lá, gravando. Sejam bem-vindos de volta, meus irmãos e irmãs, a este tema que, inclusive, continua no mesmo ponto de sabedoria, no ponto de sabedoria número 2, no ponto de conhecimento número 2 do tema. Eu digo isto porque esse ponto já está sendo esmiuçado no vídeo anterior. Para você que não acompanhou, vai estar aí na descrição. Inclusive, não deixa de se inscrever no canal se você não for inscrito ainda, de deixar seu like nos meus vídeos, de continuar compartilhando como vocês têm feito, bem como de me seguir no Instagram, @TarcisNephilim, com PH e M no final, para nós podermos estreitar ainda mais nossas relações. Você vai poder falar comigo de forma direta, acompanhar um pouco da minha vida. Então, no vídeo anterior, que ainda faz parte desse ponto de conhecimento, nós falamos muito sobre a questão da pergunta, que é dividida em duas partes, né? Quem viu o vídeo percebe que o Aaron, na hora de formular essa pergunta, ele montou ela de forma dupla, que ela diz se essa capacidade de ficar com uma faculdade cósmica o tempo todo ativa, se ela é consequência de uma prática constante, ou se uma vez que nós a despertamos, se ela fica ali ligada ao tempo todo, a questão do manter. E eu havia respondido que sim para ambas, mas expliquei ali o caso da questão da prática constante, ou para que ela serve. Então, pegando para você aí esse fio de prata da meada, nas respostas que foram dadas com tudo que foi passado no vídeo anterior, nós passamos a perceber que o quê? Que o que a prática constante mantém não é aquela faculdade cósmica ativa o tempo todo. O que ela mantém é a capacidade de deixar uma faculdade cósmica ativa o tempo todo, se você quiser que seja assim. Cai de novo, meus amados irmãos e irmãs, seres humanos ou híbridos, naquela questão da válvula, naquela questão que eu já expliquei nos vídeos anteriores, de que nós somos senhores das nossas faculdades cósmicas e não escravo delas. Então essa prática constante, ela permite que você possa mantê-la ativa o tempo todo se quiser, aumentar o poder dessa faculdade, aumentando a sua capacidade vibratória, a sua frequência vibratória quando for utilizá-la, aumentando o domínio, te deixando pleno para dominar essa faculdade em questão. E partindo desse princípio, nós caímos na segunda parte dessa pergunta, que diz exatamente assim: se passamos a viver nesse estado, que era o caso do quê? Daquelas pessoas que não praticam e de repente despertam uma faculdade, se ela passa a ser ativa o tempo todo para a pessoa. E eu digo aqui, meu caro Aaron, bem como para vocês, meus irmãos e irmãs, que acompanham o canal e que às vezes passam pelo que o Aaron está querendo saber, ou então que são parapsicólogos assim como eu e de repente estão tratando de pessoas que estão passando por isso e precisam auxiliar e devem saber, que é o quê? Que essa questão do manter as faculdades cósmicas que a gente desperta ativas o tempo todo, ela é o ideal almejado por todo ocultista e deveria ser o ideal
almejado por todos os seres humanos e híbridos. Entendem? Porque o que acontece é o que eu já expliquei em outros vídeos. Se você tem todas essas faculdades para te orientar no seu cotidiano, na sua vida, olha o tanto de riscos que você evita. Olha o tanto de acertos que você vai ter para você mesmo, mantendo uma faculdade desse tipo ligada o tempo todo, sendo praticada por um bom propósito e de forma correta. Mas o que acontece? Na maioria das vezes, nós ocultistas usamos a válvula, ou seja, preferimos o quê? Manter essas faculdades desligadas, assim por dizer, e colocamos elas em prática, deixamos elas ativas na hora que achamos necessário, na hora que nos for conveniente. É o que a maioria dos ocultistas fazem. E eu vou explicar o porquê a maioria dos ocultistas fazem isto. E para isto, eu vou usar todas as questões pessoais, coisas que eu vivi, coisas que eu vi acontecer, que fazem jus ao que eu estou falando. Então, gente, vamos acompanhar aí. Eu dividi essa linha de raciocínio em partes para ficar mais fácil a compreensão. E a parte número 1 de o porquê um ocultista prefere deixar suas faculdades inativas e colocá-las em funcionamento só quando ele quiser, quando ele achar que for uma situação conveniente, é não ser hostilizado. Irmão Tarsis, mas hostilizado em que sentido? Em vários. E eu mesmo já passei por vários. Então eu vou compartilhar aqui com vocês. Número 1, vítima de chacota. Entende? Sabe o que é vítima de chacota, gente? É quando você de repente está passando aquela situação explosiva no trabalho, que você precisa de uma iluminação, que você fala breca, 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 todo mundo aí. Vai lá no canto. Ombro, ombro. E o pessoal fica te olhando como se você fosse louco. Vítima de chacota, falei para vocês no vídeo anterior agora. A forma como você é visto pelas pessoas. De estranho. Esse cara no domingo, gravando vídeo desses assuntos, ou então estudando, assistindo palestra, cara, vai jogar um futebol, vai escutar uma música. Você é olhado como um cara estranho. Entende? Existem, como a maioria das pessoas no mundo, infelizmente, ainda não são iniciadas, e a maioria delas não entendem isso, pelo contrário, elas não conseguem entender que esse é o real curso natural das coisas, que o ser humano, o híbrido, ele evolui, que ele deve adquirir essas coisas. Ela não entende, então o que ela faz? Ela tira um barato da cara de quem é ocultista. Então por isso que acontece que muitos ocultistas evitam manter essas faculdades abertas o tempo todo. Ser hostilizado no sentido de ninguém acreditar em você e o pior ainda te taxar de louco. Entende? Eu separei um exemplo aqui grandiosíssimo. Uma vez eu estava num estacionamento, eu era pequeno. Eu tinha acho que 15 anos de idade e nota, eu nem tinha ingressado ainda no estudo do ocultismo. Passava por várias coisas já, por vários fenômenos que aconteciam, mas ainda não estudava
de forma regular. Eu comecei a fazer isso com 16 anos. Em o que eu posso dizer? Numa espécie de subordem iniciática, que ela funcionava como um preparo para os meninos que pretendiam ingressar numa ordem. Eu entrei para ela com 16 anos de idade. Então, frequentando essa subordem, digamos assim, eu poderia, com 18 anos de idade, ser aceito dentro da ordem. Mas na época eu não estava estudando ainda, passava por um monte de coisa e tinha que lidar com isso. E um amigo meu, no estacionamento, veio me questionar quanto a essas coisas. Ele aproveitou que nós estávamos sozinhos e falou: Tarsis, é assim, eu escuto falar muita coisa, meu, e vejo que às vezes você acerta, mas para mim de verdade, você é um cara meio pinel. Eu quero acreditar em você. Me dá uma chance de acreditar em você. Eu estou pensando agora em um amigo meu. Você consegue dizer qual é esse amigo? E nota, eu na época não sabia o que eu tinha feito. Hoje eu sei o que eu fiz, hoje eu sei explicar qual foi a técnica. Hoje eu dou aula disso, dou palestra disso, tenho uma ascensão grande quanto ao assunto, mas na época eu não tinha. E eu segurei na mão dele, olhei para o rosto dele, lógico, ele vai assistir esse vídeo e vai saber que eu estou falando. Por isso que eu estou preservando os nomes, para não constranger ninguém. E eu falei: fulano. Só que ele olhou para mim, primeiro ele ficou imóvel assim. Não me falou nem se eu tinha acertado ou se eu tinha errado. Segundo, ele olhou para mim e falou: ah, mas é muito fácil saber que eu estava pensando em fulano, porque esse fulano é meu amigo, esse fulano vez ou outra viaja lá pro Japão, então assim, é óbvio que eu ia estar com saudade. Então nota que mesmo eu acertando, ele se recusou a acreditar em mim. E isso acontece muito, gente. E nota que depois na fofoca, na rádio, o Inevitável, ele é meio louco, meu. Ele é meio louco. É isso que acontece com esse cara. Esse amigo, por exemplo, ainda está na minha vida até os dias de hoje. Vai lembrar, inclusive, quando escutar o vídeo: irmão Tarsis, o que você fez lá que hoje você entende? Compartilha com a gente, sim. Falando de ocultismo raiz, compartilho, sim. Ali o que aconteceu, gente? Hoje eu entendo isto. Quando ele falou que estava pensando em um amigo, não foi difícil resolver a questão. Basta se aproximar dele, fazer com que as auras se misturem. Com as auras se misturando, nossas energias estariam misturadas e eu teria acesso ao corpo cósmico dele. Sendo assim, poderia mexer, observar os arquivos da mente dele. Assim como para os teosofistas, para as pessoas que nos acompanham, para quem sabe de Cabala, sabe o que é um sagrado anjo guardião, como as pessoas mexem nas memórias akáshicas. Mas nesse caso eu mexi nas memórias específicas que estavam ali. Por quê? Porque a informação estava na cabeça dele ali no momento, ó, latente. Então bastava olhar ali, ver e falar: fulano, é tal. Entende? Hoje eu sei explicar o que foi que aconteceu. Na época eu juro, fiz naturalmente. Eu consegui fazer sem saber do procedimento. Hoje eu já tenho essa técnica, essa prática. Fica mais fácil. Mas nota, ainda assim, ele não acreditou, me taxou como louco. Na minha família, eu sempre menciono muito isso. Aquele que podia me ajudar morava muito longe. O parente que eu tinha que já era iniciado morava em outra cidade no interior de São Paulo. Sabe?
sempre me dava grandes deixas das coisas, mas não participava de forma ativa na minha vida ao ponto de poder me ajudar. E aí meus pais tiveram a bela ideia, né? Poxa, essa criança tá falando A, tá falando B, tá falando C, não tá condizendo, vamos pôr ele no psicólogo. Gente, anos e anos sendo atendido por psicólogo. A última vez que eu passei no psicólogo, o laudo foi: olha, chamaram meu pai, chamaram minha mãe, o menino está com informações diferentes, mas está bem. Quem precisa de psicólogo, ao meu ver, são vocês dois. Vocês precisam fazer uma terapia de casal aí, vocês têm muitas questões não resolvidas. Mas o menino em si tá, e isso eu já tinha perdido anos no psicólogo. Preconceito na sociedade. Não preciso dizer que alguém que é visto como ocultista passa por algumas questões assim, mas teve uma que foi marcante também. Eu estava passando por um momento ruim na minha vida pessoal. Eu quero que vocês entendam que até as pessoas que estão evoluindo, principalmente quando estão no início da jornada evolutiva, elas ainda não são mestres, né? Como qualquer outro ser humano ou híbrido, elas estão dispostas a incluir em erros e sucumbir a dores e era o que acontecia comigo. Aliás, é o que eu falo muito. Eu vejo que as pessoas às vezes cobram, tem uma ordem iniciática que eu faço parte, que as pessoas cobram e falam: mas esse fulano não é daquela ordem? Ele não deveria dar o exemplo, não deveria ser assim, assim, assado. E nota que a pessoa nem faz parte da ordem, nem sabe o que a ordem prega, o que ela ensina, e quer ditar o que deveria ser aquele fulano. E aí venho eu e percebo que o quê? Que o fulano é aprendiz, ou seja, acabou de entrar. É novo de ordem. Gente, quando você é novo em algum lugar, você ainda não recebeu o conhecimento que aquele lugar tem para te propor, tá? E aí o que acontece? Consecutivamente, quando você ainda não está dotada dessa sabedoria, é normal ver você falhar em algumas coisas. Você pode cobrar, por exemplo, de quem já é extremamente graduado. Aí, meus irmãos, aí eu não tiro vocês da responsabilidade, não. A pessoa olhar e falar assim: nossa, mas esse aí não é o fulano que é presidente ultra graduado que comanda todas as lojas e esse cara não deveria ter uma mentalidade melhor aí, não deveria não estar fazendo isso? Aí sim. Agora nota, irmãos mais novos que acabaram de entrar ainda não têm conhecimento, era o que acontecia comigo. Eu tinha essa capacidade do ocultismo, tinha talento era esforçado, mas ainda era jovem e novo de ordem. E estava passando um momento ruim na vida. E o meu patrão, quando viu isso, falou: algo de errado não está certo, hein? Ele é um funcionário muito bom, ele é excelente no que faz, mas ele está perturbado com isso aí, me mandou para o psiquiatra. O psiquiatra na hora olhou e falou: meu, aliás, eu quero que vocês entendam que como esse chefe meu, ele tinha uma influência gigantesca, ele já tinha trabalhado para transportadoras enormes, ele me mandou para um lugar no centro de São Paulo, lá do lado da Bela Sintra, num consultório de um homem que só atendia gerentes de empresa, porque as pessoas ficam meio estressadas, às vezes precisam ter esse atendimento. A gente não sabe porque não é comum no dia a dia de algumas classes, mas essas pessoas que ocupam cargos muito altos, de responsabilidade muito alta, às vezes a empresa paga para que elas tenham esse apoio profissional. E de cara, o psiquiatra, quando me escutou, falou: você está triste, mas ficar triste é normal. Seres humanos ou híbridos ficam tristes. Lógico que ele não falou do híbridos, mas deu uma deixa assim. A única diferença que o pessoal percebe em você é que assim, como está na sua cara, e nota que esse psiquiatra foi extremamente assertivo, como está na sua cara
que você não é uma pessoa que segue parâmetros comuns no que diz respeito à espiritualidade, à religiosidade, eles não estão conseguindo entender a forma como você está triste. Na verdade, te mandaram aqui mais para entender essa sua questão de ser diferente do que preocupados com a sua tristeza em si. Então, olha, por isso, minha gente, que nessa parte número 1, eu digo que esse é um dos motivos importantes que fazem às vezes um ocultista evitar de ficar com as faculdades dele ativas o tempo todo. Porque quando você está com ela ativa o tempo todo, você vai agir diferente o tempo todo e as pessoas vão perceber. A primeira reação das pessoas é: poxa, parece um super-humano, o que ele está fazendo ali não é comum para alguém da capacidade dele. Entende? As pessoas começam a perceber, depois começam a questionar. Então, às vezes, os ocultistas, em sua grande maioria, evitam. Preconceito, gente. Preconceito. Era de Aquário e ainda existe preconceito. Era de Aquário e iniciados contratam pessoas de outras religiões, até mesmo sem religiões, a gente sabe disso, para trabalhar nas suas empresas, e o preconceito ainda acontece. Era de Aquário e esse canal é assistido, gente, obrigado por isso, por iniciados da teosofia, por pessoas de outras ordens, por religiosos de várias vertentes, entende? Espírita, budista, católico, evangélico, sabe? Por pessoas mais focadas na ciência, sabe? Procurando provas desses fenômenos, com interesse em parapsicologia em si. Esse canal já tendo essa variedade de público e as pessoas ocultistas sofrendo preconceito durante a entrevista de um trabalho, por exemplo. Aí você chega na mesa da pessoa do seu trabalho e você percebe que ela está lá com as fotos da família na parede, todos pertencentes a uma religião, às vezes com alguma menção à religião dele na sala dele, a Bíblia aberta na mesa. E nota que às vezes ele nem, tal como expliquei lá na palestra, às vezes ele nem enxerga a Bíblia como resumo da Cabala, nem entende que ela foi escrita já com um propósito, não sabe desses trâmites, ele aprendeu na religião dele daquele jeito e tá ali. E aí vem a pergunta infeliz, gente: qual que é a sua religião? E aí você fica sem jeito, né? Você é ocultista, iniciado, não gosta de mentir, você já bota aquele sorriso amarelo e agora? O que eu respondo pro cara desse? Vou dar um exemplo básico, tá? Vou dar um exemplo mais ameno, que não era para gerar tanta, porque assim, note a reação que vai ser para esse exemplo. Imagine se eu falasse uma ordem iniciática que realmente é mal vista socialmente. Aí você fala: eu sou teosofista. O cara já te olha assim: teosofista? O que é isso? Você não acredita em Deus? Nota que ele nem se toca que teu em grego significa Deus, né? Que eu estou estudando algo relativo a, mas ele bota essa pergunta ignorante. Não acredito, mas o que você vai? A igreja? Não, é em loja. Você fala loja, ele esquece qualquer outro parâmetro, já liga uma coisa com a outra nas ordens iniciáticas mais famosas e fala: ah, mas é aquele conjunto aí que todo mundo fala que adora as coisas ruins, que adora o inimigo, que você já vê que você perde a sua vaga ali. Entende? E por último, gente, dessa primeira parte, ser perseguido. Já aconteceu.
Aliás, tanto pelos valentões, quando você está numa escola, tanto pelos coleguinhas de classe, quando você está na escola, quanto por situações que você percebe assim que foram além. Eu já passei por experiências já, gente. Na escola não preciso dizer, né? Quando você é pequeno, bem criança, e você está falando as coisas para os adultos e para os seus coleguinhas de classe que eles não enxergam, não ouvem, não preciso nem descrever qual é a sensação, né? E aí sempre tem um valentão que fala, esse menino é louco. O meu pai falou para mim que o problema aí é que esse menino não é batizado e não vai para a igreja, então eu vou encher ele de porrada até ele se batizar. Acontece, tá, gente? Vocês pensam que não? Passei de ter que arrumar briga por escolha espiritual. Uma vez, gente, eu nunca vou esquecer, eu tava feliz, eu tava já com 17 anos, nota, dentro daquele projeto que eu falei para vocês, daquela subordem que preparava as pessoas para ir para uma outra ordem, e eu recebi um convite com 17 anos de idade para ir para uma ordem iniciática, que não era aquela para a qual eu estava sendo preparado. E eu falei, vou, quero. E aí eu peguei e mandei fazer meus paramentos, mandei fazer a roupa que se usava lá. E, gente, pendurei na parede no meu quarto, estava orgulhoso, feliz, era uma conquista para mim. Aí minha mãe recebeu uma amiga em casa e essa amiga olhou pro meu paramento, pro meu balandral, e ela colocou na cabeça dela que aquele balandral era usado por um grupo de ódio nos Estados Unidos, que na época eu nem sabia que eles existiam. Eu fiquei sabendo nesse incidente. Quem disse que esse grupo de ódio nos Estados Unidos se vestem com o mesmo padrão de balandral que é utilizado nessa ordem iniciática, que é hispânica, que é da Espanha, que não tem nada a ver com os Estados Unidos. Só que, ao invés de praticar uma ordem iniciática, eles caçam imigrantes, eles promovem racismo, um monte de coisa. E essa advogada olhou e falou, de quem que é esse manto? É do teu filho? O teu filho é norte-americano? A minha mãe, não. Tem alguma coisa a ver? E ela foi lá e chamou a polícia, gente. A polícia foi em casa porque queria ver o bendito do manto. Queria saber o que estava acontecendo. Quem era esse membro dessa sociedade de ódio, dessa sociedade que pratica o racismo. E nota, dentro da minha casa eu passei por uma situação de perseguição. A pessoa confundiu meu paramento, chamou a polícia sem questionamento e quase me colocou numa situação complicada de sair. Porque como é que você vira para um policial e fala, meu querido, eu faço parte de uma ordem que usa esse paramento aí, mas não tem nada a ver com isso. Então me prova. Olha, não posso te falar o que acontece lá dentro. Posso chamar até uma pessoa que participa, mas ela não vai te falar o que acontece lá dentro. Ah, você não vai falar o que acontece lá dentro é porque você está fazendo coisa errada. Nota, gente. Eu passei por isso. Então, gente, essa é só a parte 1 das questões que influenciam no o ocultista não querer usar as faculdades dele o tempo todo. Eu volto aqui com as outras partes. Não deixem de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de deixar seu like para mim, de continuar compartilhando o vídeo, de me seguir no Instagram, @TarcísNefling, com PH e M no final. Namastê por enquanto. Eu vou gravar o próximo vídeo para vocês e não perde não.